pessoal, segunda parte do vlog de Roma começando. Eu gosto de separar a viagem em assim, dia histórico, dia dos pontos mais turísticos, dia religioso. Nesse caso específico, foi um dia com essa característica mais religiosa. O primeiro ponto foi a Escala Santa, que é uma escada que supostamente Jesus tinha subido nela antes da sua crucificação e depois os resquícios, né, dessa escada tinham sido trazidos para Roma. Não era uma coisa que estava no roteiro inicialmente, mas a gente descobriu ali durante a viagem, acabou decidindo ir visitar e foi muito chocante porque assim que a gente saiu ela fechou, tipo, deu o horário certinho. Logo em seguida, a gente começou a fazer o caminho para a Via Ápia, descendo ali a Via Ápia, que é a estrada mais famosa de Roma, onde aconteciam os principais tráfegos, seja de carga para negócios, enfim, para tudo quanto é coisa, durante todo o Império Romano. E lá também aconteceram vários episódios icônicos, assim, seja do cristianismo, seja da história mesmo. Então esse foi o dia de fazer esse passeio, uma mistura religiosa com histórica. Oi. Cadê você? Tô aqui. Quer jogar aqui? Tem mais? Deve ter missa aqui, né? Como eu havia dito, então, o ponto central assim desse dia é a Via Ápia, que foi uma estrada muito famosa. Essa parte do muro é engraçado, porque Roma é reconhecida como fora e dentro da muralha, como se fosse uma separação bem fixa assim mesmo. Isso até nos dias de hoje, para você pegar táxi é um preço diferente, tá? Dentro e fora da muralha. Na Via Ápia, um dos pontos mais famosos, mais emblemáticos é essa igreja, Domini Quo Vadis, que é onde supostamente Jesus haveria encontrado São Pedro. Aí eu me confundo se é São Pedro ou São Paulo. Mas é bem famosa essa igreja, apesar de ser pequena e não ter muita gente. Depois disso, você tem várias coisas ali para visitar. O principal da Via Ápia são as catacumbas, que são literalmente cemitérios debaixo ali do terreno. E ao longo dessas catacumbas tem vários parques. Eu escolhi pra gente visitar o mais famoso, que é as catacumbas de São Calixto, e não pode filmar lá dentro. Porém, é claro que eu não ia deixar de ligar a câmera do celular e ficar segurando ele inocentemente. Polícia romana, por favor, nunca veja isso. Ninguém teve coragem de vir comigo por causa do tamanho da escada. Det største havprosjektet.
Sponges were open to the target. Absolutely. A segunda e última, na verdade, parte do dia foi a visitação da Basílica de São Paulo. O quê? São Paulo fora dos muros. Obviamente tem essa separação, né? Então, não é uma igreja muito acessível, você tem que pegar o metrô, ela é bem afastada de tudo, mas é muito impressionante, vale a pena visitar, ela é gigantesca, tudo em Roma é imenso, mas essa igreja se supera. Tem também ao redor, nela inteira, esse espaço com um retrato de todos os papas, desde os apóstolos até o Francisco, que foi o último, né? E diz a lenda que quando acabar os espaços para esses retratos, o mundo vai deixar de existir. Também tem a tumba, né, onde seria o corpo de São Paulo dentro dessa igreja, então é muito importante. E sobre os espaços dos retratos dos papas, se eu não me engano, só tem 4, 5, por aí. Então, assim, se preparem aí, galera, porque depois que acabar o espaço para o retrato dos papas, Apocalipse já tá batendo na porta. Chega, tem que sempre lembrar de abrir a porta e fechar, porque não é um coliseu. Quinto dia em Roma, e esse foi o dia que eu sempre deixo reservado alguma viagem. Sabe aquele dia pra você fazer meio que uma mistura de tudo? Tipo, você junta esse ponto com esse outro e fica meio que uma salada de fruta. Foi esse dia. A gente aproveitou pra ir na praça, né, Piazza de Espanha, que é onde a gente come essa castanha aí. Bem gostosa, mas parece um pinhão, assim, um pinhão doce. E essa praça é bem famosa. Visitamos outras ali ao redor que eu não vou lembrar o nome. Fomos na Via della Croce, que é uma rua bem famosa com lojas de marca, né? Marcas grandes. Depois fomos subindo, assim, até a Villa Borghese, que é um parque gigantesco, como se fosse o Central Park, assim, de Roma. E, se eu não me engano, lá que foi gravado Comer, Rezar e Amar. Eu acho que foi esse filme. Tem o Papai Noel aí também, se encrencando com a polícia. Mas foi um dia meio assim, um dia meio aleatório de fazer várias coisas que estavam na região também. Mas foi gostoso. Eu adoro essas passeadas por essas ruazinhas menores, sabe? Parecem mais charmosas, que não são as principais. Essas em específico do vídeo, se eu não me engano, é Via della Marguta e Via del Babuino, alguma coisa assim. E finalmente chega na Piazza Popolo, que é onde tem essas igrejas gêmeas, que elas são simétricas. Si vivrò con
Grazie. Thank you. E claro que uma visita a Roma não seria completa sem o Panteão, essa estrutura que está praticamente intacta há mais de 2000 anos. Já foi uma igreja pagã, depois virou uma igreja católica. Esse óculo, né, que é aquele círculo aberto, nunca acumula água, o chão ele é levemente inclinado, então drena a chuva. E a altura do óculo e o diâmetro da base são iguais. Então isso forma uma esfera perfeita dentro do edifício. That's right. Último dia de viagem, né, por Roma, especificamente, nós visitamos o Vaticano. Os ingressos dele, gente, comprem com muita antecedência se você tiver interesse, porque eu achei que eu tava arrasando comprando, se eu não me engano, com um mês e meio de antecedência, e mesmo assim já não tinha pro dia que eu precisava. Você tem que comprar assim que liberar mesmo. Mas o primeiro ponto de visitação, né, é a Basílica de São Pedro. A cúpula toda, que dá pra ver de vários pontos de Roma, foi projetada por Michelangelo e ele morreu antes dela ser concluída, então ele não pôde vê-la pronta. Uma das obras mais famosas é ali na entrada, como foi mostrado, que é a Pietà, né, que foi esculpida por ele quando ele tinha só 24 anos. E depois da Basílica de São Pedro, nós fomos para os museus vaticanos, que eles guardam mais de 70 mil obras, só que somente 20 mil estão expostas, né? E diz que se você parar 1 minuto em cada peça, levaria aproximadamente 12 anos para ver tudo.
O ponto final da visitação dos museus do Vaticano é a Capela Sistina, que também não pode filmar, mas eu dei meu jeitinho. Que o Michelangelo demorou 4 anos para pintar o teto e ele não gostava, ele detestava, porque ele fazia esse trabalho quase sempre deitado em andaimes. Então ele tinha muita dor nas costas e a tinta escorria no rosto. Essa parte das grutas vaticanas, ainda dentro da Basílica de São Pedro, é onde está enterrado então São Pedro, né? O túmulo dele, a tumba, enfim, é a mais famosa. Não, é impossível separar lá porque é muito cheio de gente, mas tem também vários outros papas enterrados por lá. Parece o chapéu da Lady Gaga.